Fala aí pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Lucas Valadão, engenheiro civil, e você me vendo aqui com essa roupa de passeio aqui na obra deve imaginar que esse vídeo vai ser um pouco mais descontraído. Só que não, porque o que eu vou falar aqui é um assunto extremamente importante para você que pretende entrar na área de projetos de prefeitura e começar a trabalhar na engenharia, ganhar dinheiro, enfim, transformar o seu conhecimento e o diploma em rendimentos financeiros. Então, o fator mais importante para que você se saia bem nessa área é entender profundamente o plano diretor do seu município, porque isso não vai servir apenas para você aprovar um projeto corretamente na prefeitura, mas também para ter uma conversa com mais autoridade perante o seu cliente, transmitindo a ele todo o seu conhecimento acerca das normas municipais e suas principais nuances para um projeto bem feito. Portanto, acompanhe esse vídeo aqui para você não só entender os principais pontos a observar em uma legislação municipal para aprovação de projeto, como também informações fundamentais para fazer de você um profissional mais bem preparado e até mais experiente aos olhos do seu cliente. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou analisar o plano diretor de Belo Horizonte. Eu vou seguir a mesma linha de raciocínio que eu segui do vídeo anterior, onde eu analisei o plano diretor da minha cidade e das particularidades da minha cidade. Eu decidi escolher o plano diretor de Belo Horizonte mais para ajudar uma aluna do Fórmula Projetos de Prefeitura, que ela mora nesse município e que ela está com dificuldades para entender essa legislação municipal. Lá no treinamento eu vou postar ainda bastante vídeos sobre análise de planos diretores municipais para criar um bom portfólio para que você consiga entender do zero, mesmo se você não tiver noção nenhuma, de como que funciona os planos diretores gerais. Dessa forma, você entendendo como que funciona, na hora que você for analisar o seu, vai ficar extremamente simples e fácil. O seu projeto vai ser aprovado tranquilamente, além de aumentar a sua autoridade perante o seu cliente, porque você demonstrando que você conhece as normas municipais, as normas de projeto, automaticamente o seu cliente vai te ver como uma autoridade maior e vai valorizar mais o seu serviço. Portanto, se você ainda não é aluno, eu te convido agora a se inscrever no treinamento se você tiver interesse em aprender a trabalhar com projetos de prefeitura. Claro, ganhar uma grana com isso, tá? Você entra aí no treinamento onde eu vou ensinar passo a passo a não só elaborar o projeto, como entrar nessa área de cabeça para você começar a ter rendimentos financeiros. Inclusive, eu estou colocando aulas de Revit nesses últimos dias, estou atualizando o treinamento aí para você ter um leque ainda maior de possibilidades dentro da engenharia e dessa vez com a tecnologia do Revit. E agora, antes de ir para o que interessa, para o conteúdo, não esquece aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram. E agora, vamos para o que interessa. Bom, então como eu já disse, nós vamos aqui esmiuçar o plano diretor do município de Belo Horizonte, que é uma cidade grande, é bem maior que a minha inclusive, e eu vou começar esse vídeo do primeiro degrau, que é encontrando o plano diretor. Como que você pode encontrar o plano diretor aí da sua cidade, tá? Você digita aí plano diretor e Belo Horizonte, ou a sua cidade, Horizonte. Escrever e falar ao mesmo tempo não é a melhor coisa a se fazer. Aí, aqui o primeiro link, ó, eu estou até usando uma guia de convidado aqui para a busca não aparecer enviesada. Então aqui ele apareceu o primeiro link, plano diretor, lei tal aqui, lei 11.181 de 19. E aqui ele tem um e-book onde ele explica mais ilustrativo como que funciona o plano diretor. Porém, eu acho mais fácil, pelo menos para mim, encontrar o plano diretor com documentos teóricos mesmo. Apesar que esse e-book aqui, ele foi muito bem feito, eu dei uma analisada rápida nele. Ele foi muito bem feito, ele está muito bem explicado, mas as informações que tem nele, basicamente são as mesmas informações que você vai encontrar nos documentos mais teóricos aqui, tá? Nos documentos que são praticamente umas tabelas, umas planilhas que a gente vai encontrar e eu já vou te mostrar. Inclusive, teve até algumas dúvidas que eu tive que tirar aqui nesse plano diretor, porque em imagem, em algumas coisas aí, algumas explicações, a imagem fica muito mais fácil de entender um conceito que é passado na teoria. Porém, eu não vou usar o e-book aqui do plano diretor. Você pode encontrar os documentos aqui, por exemplo, ó. Ele fala para acessar a lei tal do plano diretor em vigor de Belo Horizonte. Quando eu clico aqui, ele vai abrir o site da Câmara para mim. E o site da Câmara é onde fica as leis municipais. No site da Prefeitura também tem, mas aqui no site da Câmara
é mais fácil de encontrar. E aqui ele já achou para mim e já lista todos os documentos do plano diretor. Esse aqui, ó, por exemplo, esse primeiro arquivo aqui é a lei, o texto base da lei do plano diretor. Ou seja, isso aqui é onde a gente vai encontrar todas as informações necessárias. Ou seja, esse texto aqui é a base de todos os outros documentos, todos os outros anexos que nós vamos encontrar aqui no plano diretor. Então aqui você vai se basear no seguinte: sempre baixa a lei de zoneamento, tá? Aqui no caso é o mapa de zoneamento. Eu já baixei esses arquivos e já deixei aqui abertos para a gente verificar juntos. Nós vamos precisar também do mapa de estrutura ambiental. E outra coisa aqui, pode ser que ao longo da sua análise do plano diretor, você vá verificando a necessidade de baixar e abrir outros arquivos para consulta, que são esses anexos aqui. Você também já vai entender porque em alguns textos ele fala assim: mais informações no anexo tal. Então, mais detalhes no anexo tal. Isso aqui foi retirado do anexo tal. Aí você vem aqui e baixa para poder entender melhor a informação que você leu nos textos. E aqui é o seguinte, ó, esse texto base aqui, geralmente o texto base do plano diretor, que é esse aqui, ó, ele não tem muita informação para aprovação de projetos. Isso aqui é mais a explicação do funcionamento da política urbana, parcelamento de solo, que é a parte de loteamento, a parte de incorporador. Nós não vamos nos preocupar aqui com isso. Porém, eu tenho que explicar que quando você for analisar o plano diretor, o texto base aqui ele vai ser o menos importante, pelo menos para a gente aprovar um projeto de prefeitura. Eu já deixei baixado aqui, inclusive, esse parâmetros urbanísticos, porque é o que nós vamos precisar aqui na hora de analisar os parâmetros, os critérios para aprovação de um projeto. Então você tem que focar no mapa de zoneamento. Estrutura ambiental aqui é mais específico aqui para o município de Belo Horizonte e seria basicamente zoneamento e aqui parâmetros urbanísticos. O parâmetros urbanísticos vai ser o documento principal para análise nossa aqui desse vídeo, tá? E de qualquer outro plano diretor, você sempre tem que pesquisar critérios urbanísticos, parâmetros urbanísticos e qualquer coisa do tipo para você analisar os padrões específicos para aprovação de um projeto de prefeitura, certo? E é para isso que é esse vídeo, para você se basear com essas informações aqui, você encontrar as informações do plano diretor da sua cidade de forma muito mais rápida e fácil, bem mastigadinho aqui. E nesse documento de parâmetro urbanístico aqui, como ele é o principal, nós vamos começar aqui a analisar ponto por ponto, só que os pontos que interessam. Como eu disse no vídeo anterior, nós vamos focar aqui nas informações principais, tá? Não adianta você entender a parte de parcelamento de solo aqui, por exemplo, se você não vai trabalhar com loteamento. É muita informação e excesso de informação vai causar muita confusão aí para você. Então vamos focar naquilo que interessa. Por exemplo, parâmetros para parcelamento de solos, nós podemos pular. Isso aqui a gente pode pular com toda certeza. Características geométricas das vias, isso quer dizer que ele está passando aqui as medidas mínimas para elaboração de projetos de loteamento. E aqui, por exemplo, ele está falando sobre loteamento, as áreas mínimas de lote de cada tipo de via local ou coletora, via arterial ou de ligação. Está falando que a área mínima para OM1 aqui, por exemplo, é de 500 metros quadrados e assim por diante. Estou falando aqui para você só para você ter uma ideia do funcionamento dessa parte de parcelamento de solos, mas não é o foco aqui, tá? Vamos focar no que realmente interessa. Essa parte aqui, por exemplo, é número mínimo de vagas para veículos leves para novas edificações. Isso aqui pode até interessar, porém, tem uma parte aqui que ele fala: ficam dispensadas exigências de vagas para veículos leves em habitações unifamiliares. Isso quer dizer o seguinte: nesse estudo de caso nosso aqui, vamos supor que nós queremos elaborar um projeto de uma residência unifamiliar, ou seja, é uma única residência no lote. Se fosse, por exemplo, uma kitnet, se fosse uma casa geminada, seria uma habitação multifamiliar, uma residência multifamiliar. E não é o nosso caso aqui. Nós estamos lidando com habitação unifamiliar, porque, como eu disse no vídeo anterior também, vou considerar a mesma regra que eu estava considerando, que é o seguinte: o cliente nos procurou, tá? Isso é uma simulação, é uma situação hipotética. O cliente nos procurou aqui para fazer uma residência
unifamiliar para ele morar, para a família morar. Então, nós estamos lidando aqui com um projeto residencial unifamiliar nesse exemplo do estudo de caso de Belo Horizonte. Vamos pensar dessa forma, como se a gente fosse aprovar esse projeto desse cliente fictício na cidade de Belo Horizonte. Aqui, habitações unifamiliares não entram exigência de vagas mínimas para veículo. Isso geralmente acontece em todos os municípios, tá? Quando é uma casa, você não precisa necessariamente fazer uma vaga de estacionamento. Porque aqui, por exemplo, ó, uso residencial. A regra geral é o seguinte: uma vaga para cada 3 unidades habitacionais. Então, se você pegou um projeto, pelo menos aqui em Belo Horizonte, se você pegou um projeto de uma kitnet em uma esquina, em um terreno de esquina, se você fizer 3 kitnets, você precisa, no mínimo, uma vaga de estacionamento. Se você fizer 4 kitnets, você precisa de 2 vagas de estacionamento, porque a cada 3 unidades você precisa de uma vaga. Se for 4 unidades, já vai passar para 2 vagas. E agora, vamos passar aqui para baixo, número mínimo de vaga para carga e descarga. Isso aqui a gente pode dispensar totalmente. Embarque e desembarque também. Faixa de acumulação também não vai interessar. Vamos descer aqui. E aqui é o afastamento frontal. Esse afastamento frontal aqui é interessante, certo? Porque que ele fala o afastamento frontal mínimo que nós precisamos respeitar na hora de projetar a residência. Mas essas informações aqui eu vou pular por enquanto, porque existe um trecho específico lá embaixo para residências horizontais. Portanto, esse afastamento frontal aqui pode ser que ele não se enquadre nas nossas exigências para aprovação de um projeto unifamiliar de pequeno porte. E eu só sei disso porque eu fiz uma análise rápida aqui de todas as informações desse plano diretor. De verdade, foi bem rápido. Depois que você começa a analisar alguns planos diretores, tudo fica muito mais simples. Por isso é importante que você veja todos esses vídeos que eu postar sobre planos diretores municipais de municípios aleatórios aí do Brasil. Beleza, afastamento frontal aqui nós não precisamos nos preocupar, tá? E eu só quero explicar uma coisa aqui, ó. Essa ZEIS quer dizer Zona de Especial Interesse Social. E essa AES aqui são áreas de especial interesse social. Essa é uma determinação aqui que eu encontrei, inclusive, no anexo que é o glossário. Se você ver aqui, ó, esse anexo 11 aqui, ele é o glossário. Então, você precisa também baixar o glossário, que é um dos documentos bem importantes para você analisar o plano diretor, porque se tiver algum termo específico que você não entende, você vai observar aqui no glossário. E ele, nós vamos encontrar aqui, ó, na mesma lei aqui da Câmara, tá? Ó, anexo 11, glossário. O glossário nada mais é do que o dicionário específico para esse caso que nós estamos estudando, para qualquer caso específico de estudo. Esse é o glossário. Voltando agora aqui nos parâmetros urbanísticos, afastamento frontal mínimo, beleza? Afastamentos laterais e de fundos. Ah, e outra coisa também, esse ADE, ele significa áreas de diretrizes especiais. Eu não vou considerar que nós vamos fazer aqui um projeto em uma área de diretriz especial. Eu vou até mostrar para você aqui aonde que eu quero considerar o terreno. Não é aqui que eu quero. Aqui eu quero o mapa de zoneamento e nesse mapa de zoneamento eu vou simular aqui o terreno, tá? Vou mostrar o terreno que nós supostamente iremos fazer. E esse terreno ele vai se encontrar mais ou menos aqui, ó, nessa quadra aqui, vai ser um terreno aqui, ó. Eu peguei aleatório aqui, tá? Peguei aleatório. Decora comigo aqui, ó. Ele vai ficar entre a Vila Nova dos Milionários e a vila aqui, Bernadette. Esse bairro aqui deve ser Bernadette, né? Deve ser o nome do bairro. Quando o cliente te procurar para fazer o terreno, você precisa encontrar aonde esse terreno está dentro dessa lei de zoneamento aqui. E eu verifiquei aqui, né, supostamente, nessa simulação aqui, nessa situação hipotética, que o terreno se encontra nessa parte aqui, nesse terreno, entre a Vila Nova dos Milionários e Bernadette. Como é um terreno aqui fictício, eu não procurei no Google Maps, mas para ficar mais fácil para você, procura no Google Maps e através do Google Maps você depois analisa aqui na lei e no mapa de zoneamento. E aqui essa cor azul, ó, é um ciano, um azul meio clarinho, ela corresponde aqui a OM1. Esse OM1, vamos na prática aqui ver o que é esse OM1. Esse OM1 é uma ocupação moderada 1. Então é uma zona de ocupação moderada 1. Beleza, sabendo disso fica mais fácil depois para a gente encontrar os parâmetros específicos do lote de estudo. Voltando aqui nos parâmetros urbanísticos, afastamento frontal mínimo, aqui afastamentos laterais e de fundos.
E por que eu falei lá em cima que nós vamos considerar os parâmetros específicos de residência horizontal, de um projeto horizontal, ou seja, de uma residência unifamiliar aí que não seja com mais de 2 pavimentos? Por que aqui ele está falando que o afastamento lateral e de fundo mínimo é de 1,5 para residência com altura menor que 8 metros? Ou seja, quer dizer então que a gente não pode construir na divisa do terreno. Isso é bem estranho, tá? Porque geralmente a gente pode construir na divisa sim. Se a gente pegar, por exemplo, um terreno de 5 metros quadrados, como que a gente vai fazer para não colocar o terreno na divisa? A construção vai ter que respeitar 1,5 metro de um lado, 1,5 metro de outro. Consequentemente, não vai sobrar nada para construir. A construção vai ficar minúscula e vai virar uma tripinha, né? Vai ficar comprida. Portanto, se você for analisar essa informação aqui friamente, você vê que ela não faz muito sentido para o nosso caso. E é por isso que quando você vê alguma informação assim conflitante, você tem que esperar e analisar o restante para ver se tem alguma informação específica que sobrepõe essa que você está achando conflitante. Só para entender aqui como que funciona essa regra aqui de afastamento, quando a altura da residência ela tem menos de 8 metros, quer dizer que o afastamento mínimo é de 1,5 metro. Se ela tem entre 8 e 12 metros, o afastamento mínimo de lateral e do fundo é de 2,30 metros, e se tiver altura maior que 12 metros, ela vai seguir essa equação aqui, sendo que o B é um fator que vai ser encontrado a partir de algumas regras específicas aqui. Nós não vamos ver uma por uma, mas você já sabe como que funciona. Isso aqui é afastamento lateral e de fundos. Aqui ele fala regras específicas para áreas de diretrizes especiais e zonas especiais de interesse social ou zonas de especial interesse social. Zonas de interesse social geralmente são zonas mais voltadas para loteamentos de interesse social também, tá? Que são loteamentos aí de CDHU ou loteamentos aí de casas de pequeno porte também, em que a loteadora faz todos os lotes com as casas e coloca para vender, e essas pessoas vão financiar através do banco. Beleza, aqui não vai interessar muito. Aqui a altura máxima na divisa, ele está falando sobre muro. Aqui não é a construção, entra a construção também, mas também entra muro. Então aqui, ó, quando o terreno se encontra em via local ou coletora, a altura máxima na divisa é de 5 metros, tá? Ele não pode ultrapassar esse limite de 5 metros. E aqui ele fala algumas regras depois, como funciona essa altura máxima de divisa aqui quando o terreno está em aclive ou está em declive. E mais aqui embaixo, nessas notas aqui que são as observações, você vai encontrar a seguinte informação: quando admitida a construção de edificação sobre as divisas laterais e de fundo, nenhum elemento construtivo da edificação pode ultrapassar os limites estabelecidos para AMD, sendo vedadas aberturas voltadas para estas divisas. Isso quer dizer o seguinte: quando admitida construção na divisa, ou seja, é possível fazer uma construção na divisa, o que conflita com essa informação aqui. Opa, tá aqui mais para baixo. E conflita com essa informação aqui, que fala que o afastamento lateral mínimo é de 1,5. Mínimo é de 1,5, ou seja, não pode ser menos e não pode colocar na divisa também. Então aqui ele dá uma luz para a gente, dizendo que pode ser admitido aqui por alguma concessão da prefeitura, talvez, de construir na divisa. Só que essa construção na divisa não pode ter nenhuma abertura, ou seja, não pode ter janela, não pode ter porta nessas divisas. Então é assim que funciona. E aqui nós vimos sobre via local ou coletora. E onde que a gente encontra essas vias locais ou coletoras? Não é aqui, é na verdade um anexo que nós vamos encontrar aqui, ó, que é o anexo de diretrizes especiais, não, de hierarquização do sistema viário. Esse anexo ele mostra todas, ó, tá até aqui em cima o nome, ou aqui em cima no mapa, ó, ou aqui em cima no mapa. Esse anexo ele mostra todas as vias e suas características, tá? A sua nomenclatura dentro aqui do município. E nós vamos procurar a nossa via aqui do terreno onde nós estamos projetando. Eu vou aqui, vamos ver se eu encontro fácil aqui, ó. Vila dos Milionários, não é uma vila muito difícil de encontrar, e Bernadette. Eu lembro que estava por aqui, ó, estava por aqui esse terreno. Deixa eu ver aqui na lei de zoneamento. Eu lembro que estava por aqui, ó, o terreno, ó. Então, se eu voltar aqui no mapa, eu vejo que ele está por aqui e eu vou ver o que significa essa via aqui ali na legenda, tá? Ela é uma cor acinzentada e fraquinha, é uma via local. Portanto, aqui, via local coletora, é onde entra a nossa construção, o nosso projeto. Ele vai ter que respeitar a altura máxima na divisa de 5 metros. O projeto da residência que nós vamos elaborar aí, ele precisa se enquadrar nessa regra aqui
de altura máxima de 5 metros, porque ele se encontra em via local ou coletora. Beleza, aqui relação de área versus pé direito. Eu só quis identificar aqui o que é o potencial construtivo, que é a área líquida edificável em um terreno calculada a partir do produto de sua área pelo coeficiente de aproveitamento aplicável ao mesmo. Pô, onde que eu encontrei isso aqui? Como eu já disse, eu tenho o glossário e no glossário eu encontrei aqui potencial construtivo. Vamos ver aqui, potencial construtivo. E eu basicamente copiei e colei para ficar mais fácil para consultar posteriormente, tá? Então, o potencial construtivo aqui, ele nada mais é do que o cálculo do produto do coeficiente de aproveitamento pela área do terreno, ou tanto faz, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Por exemplo, explicando como que funciona esse potencial construtivo, multiplicar a área do terreno pelo coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento é o índice que mostra quanto nós podemos realmente colocar no projeto de área construída. Por exemplo, se o coeficiente de aproveitamento é 0,8, nós temos que multiplicar aí 200 metros quadrados por 0,8. Isso quer dizer que nós podemos construir no terreno 160 metros quadrados de área total. Esse é o potencial construtivo, explicando aí em outras palavras. Beleza, isso foi só para explicar relação à área versus pé direito. Ele só está falando aqui que o compartimento de edificações destinado ao uso não residencial pode ser comércio, pode ser indústria, pode ser galpão de serviços, tudo que não é residência, cujo pé direito exceda 4,5 metros, deve ter sua área multiplicada por 2 para cálculo do potencial construtivo utilizado no projeto. Então, quando o compartimento da edificação, o cômodo, ele tem um pé direito maior do que 4,5, é necessário multiplicar por 2 para entrar no cálculo de potencial construtivo. E isso é apenas para imóveis não residenciais. E o que isso quer dizer? Naquele mesmo exemplo, eu tiver uma edificação com 160 metros quadrados, só que 40 metros quadrados dessa edificação tem pé direito de 4,5, automaticamente nós temos que multiplicar esses 40 metros por 2 e de 160 metros, essa construção vai ter, na verdade, 200 metros, excedendo o coeficiente de aproveitamento, que nós demos exemplo agora com o terreno de 200 metros e o coeficiente de aproveitamento de 0,8. Portanto, não entra no nosso cálculo aqui, porque nós estamos elaborando, supostamente, né, um projeto residencial. Mas isso aqui é só para você entender o funcionamento. Aqui é benefícios urbanísticos, eu não vou entrar nessa questão aqui, porque aqui é o seguinte, às vezes o município ele dá algumas concessões para você aumentar, por exemplo, a quantidade de área construída que você pode fazer dentro de um terreno. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, como outorga gratuita. Aqui, por exemplo, ó, o fator gerador, área permeável no afastamento frontal em terreno natural, vegetada e arborizada. E aqui o benefício é o seguinte, 1 metro quadrado de área líquida edificada outorgada gratuitamente para cada 1 metro quadrado de área permeável. Ô Lucas, mas o que é outorga? A outorga nada mais é do que a concessão do município em troca de algum favor que o proprietário ou incorporador vai fazer. Essa concessão é um benefício que o município pode te fornecer. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está querendo dizer o seguinte aqui, que a cada 1 metro quadrado de área permeável, ou seja, de jardim, isso é para incorporadores e loteamentos, no caso, ou algum empreendimento que vai ser feito um prédio, por exemplo, que nós não vamos usar aqui no caso, mas é para você também entender essa informação aqui quando você observar no plano diretor. Funciona da seguinte forma, cada 1 metro quadrado de área permeável, ou seja, de jardim, de área que a água vai ser absorvida pelo solo, a pessoa, tá, o incorporador, ele vai ganhar 1 metro quadrado de área líquida edificada, outorgada, ou seja, vai ser uma concessão do município. Se ele fizer 1 metro quadrado de jardim, ele vai ganhar 1 metro quadrado de construção a mais do que ele poderia fazer de acordo com o coeficiente de aproveitamento. Então é um benefício que o município dá, essa questão da outorga. Beleza, nós não vamos entrar aqui nesse caso, senão o vídeo vai ficar muito grande e com informações aí que só vai encher linguiça na verdade. Aqui parâmetros urbanísticos especiais para hospitais, não, nós não vamos entrar na questão aqui de hospitais. E aqui, ó, aqui que eu estava te falando, ó, parâmetros urbanísticos especiais para edificações horizontais. Isso aqui ele é exatamente o que a gente precisa. Então vamos lá, ó. Afastamento frontal mínimo. Lembra que eu falei que a gente não precisava ver aquele afastamento lá em cima? E agora ele aqui está especificando, ó. Afastamento frontal mínimo em via de ligação regional ou arterial. Não é o nosso caso. Nós já vimos aqui
que, na verdade, o terreno do projeto que nós vamos fazer aqui é via local. Portanto, aqui eu tenho que seguir essa regra aqui, ó, via coletora ou local, o afastamento mínimo é de 3 metros. Fechou. Aqui eu já sei que eu tenho que afastar, na hora de projetar, tenho que afastar 3 metros da divisa da frente para começar a elaborar o projeto. Afastamentos laterais e de fundos mínimos. 1,5 metro quando houver abertura para edificação vizinha. Aqui já muda tudo. Aqui ele está falando que nós só temos que respeitar aqui 1,5 metro, que é o mínimo de um corredor com janela, quando houver abertura, ou seja, quando houver janela, quando houver porta. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que nós podemos sim construir na divisa. Tá vendo que aos poucos nós vamos esmiuçando aí, tirando dúvidas ao longo da análise de um plano diretor. Aqui o limite de altimetria, ou seja, a altura máxima que nós podemos construir é de 8 metros para edificações horizontais, consideradas, né, como edificações horizontais. E todos os elementos construtivos devem estar contidos no limite de altimetria, medido a partir do terreno natural em todos os seus pontos, considerado como referência o terreno georreferenciado por levantamento da Prodabel. Tá, isso aqui então, a altimetria, a altura do terreno, não pode ter mais de 8 metros. E isso considera até os volumes de caixa d'água e parece que entra também até telhado, a altura de telhado aqui, porque ele está dizendo que todos os elementos construtivos devem estar contidos. Beleza, aqui taxa de permeabilidade, ele fala que é de acordo com a tabela 10 e anexo 2 desta lei. Tabela 10 é a próxima, porque essa aqui é a 9, então é a tabela 10 e anexo 2. Nós já vamos verificar aqui o que significa isso. Mas antes, eu dei uma olhada aqui rapidinho. A informação mais importante aqui nessas notas explicativas, e você precisa sempre ver essas notas aqui, toma cuidado com isso, porque aqui tem bastante informação e às vezes tem alguma concessão ou alguma regra específica para você seguir. Por isso que tem que ficar atento às notas explicativas ou observações dentro das tabelas mostradas no plano diretor. Beleza, aqui ele está falando que os parâmetros urbanísticos contidos nesta tabela sobrepõem aqueles definidos no zoneamento, não se aplicando os demais parâmetros urbanísticos do zoneamento. Ou seja, esse parâmetro aqui da tabela 9, ela é soberana. Se o imóvel, independente da zona que ele se encontra no município, ele é uma edificação horizontal, ele vai se encontrar aqui nessas especificações aqui. E agora sobre taxa de permeabilidade, ele está falando do anexo 2 e tabela 10. Nós vamos descer aqui para ver. E aqui é uma questão bem importante, que é o coeficiente de aproveitamento. Para explicar rapidinho o que é o coeficiente de aproveitamento, ele é o potencial construtivo que nós já vimos, é a quantidade de metro quadrado que podemos construir dentro de um terreno. O coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área do terreno e a quantidade que podemos construir. Ou seja, o coeficiente de aproveitamento ele é um índice. Por exemplo, aqui ó, o M1 é a área que nós estamos projetando. Ele colocou aqui 1. Então, se o coeficiente de aproveitamento básico aqui, que é o CABAS, tá? O coeficiente de aproveitamento básico aqui está falando que é 1, isso quer dizer que se o terreno tem 200 metros quadrados, eu multiplicar 200 metros quadrados por 1 vai dar 200, então eu posso construir nesse terreno 200 metros quadrados também. Agora, se for nessa área aqui, PA2, se eu multiplicar 200 por 0,5 vai dar 100, isso quer dizer que eu posso construir dentro desse terreno apenas 100 metros quadrados de acordo com o coeficiente de aproveitamento básico aqui. Só que aqui tem o coeficiente de aproveitamento máximo, que é quando o município dá alguma outorga, ou seja, quando você recebe algum benefício por ter feito algum favor, por você ter executado aí alguma contrapartida, e aí você ganha um benefício, só que esse benefício também tem limite, por isso que tem o coeficiente de aproveitamento máximo aqui, que a pessoa não pode construir infinitamente, tem um máximo aqui para ela construir mesmo, ela recebendo alguns benefícios do município. E aqui é o coeficiente de aproveitamento, e eu lembro que ele falou aqui, ó, que é para seguir também o anexo 2, né? Vamos seguir esse anexo 2 aqui, é esse anexo 2 aqui que é mapa de estrutura ambiental. Você também pode encontrar o anexo 2 aqui, ó, mapa de estrutura ambiental, no site da Câmara. Eu vou agora, vou voltar aqui para o mapa. E esse mapa aqui, eu vou procurar aonde que está o meu lote, que ele está entre a Vila Nova dos Milionários e o bairro Bernadette aqui. Está mais ou menos nessa área aqui, é um verde clarinho, né? Um verde clarinho aqui. E o verde clarinho aparentemente é esse 20. Ou seja, a taxa de permeabilidade em porcentagem teria que ser 20%. De novo, se o terreno tiver 200 metros quadrados, 20% de 200 metros quadrados é 40. Então, a taxa de permeabilidade, ou seja, o jardim que você tem que fazer
no terreno é de 40 metros quadrados. Isso você tem que explicar e especificar, tem que desenhar no projeto de prefeitura. Só que aqui tem uma observação, ó. Aqui 20, tem um doisinho aqui que é observação. Flexibiliza para 10% em casos de terrenos com área menor ou igual a 360 metros quadrados, exceto terrenos localizados na ADE Venda Nova. A gente não está na ADE Venda Nova, então aqui quer dizer que o nosso terreno, se ele tiver 200 metros quadrados, se ele tiver 300 metros quadrados ou 360 metros quadrados, eu vou poder fazer uma TP, ou seja, uma taxa de permeabilidade de 10%. Ou seja, meu jardim vai ter apenas 10% da área total do terreno. E isso ajuda bastante para o tipo de cliente que não gosta de jardim em sua casa, tá? No seu terreno. Voltando aqui, eu sei agora que a minha TP, a minha taxa de permeabilidade é de apenas 10% e o meu CA, ele é 1. Ou seja, eu posso construir o equivalente à área total do terreno. E agora aqui ele está falando sobre cotas de unidades habitacionais, tá? Esse QT aqui são as cotas que eu encontrei também lá no glossário, o que significa isso. E a cota nada mais é do que a área do terreno dividido por essa cota aqui. Então, se a área do terreno, nesse caso aqui do OM1, tiver 200 metros quadrados, eu dividir pela cota, ele vai resultar 200 dividido por 100 vai dar 2. Isso quer dizer que eu posso construir apenas 2 casas dentro do terreno, ou seja, uma casa geminada com a outra, 2 casas apenas. É isso que significa o QT, que é a cota habitacional. E agora aqui embaixo, o que a gente tem aqui embaixo? A taxa de ocupação e taxa de permeabilidade. Nós já vimos então que a taxa de permeabilidade ela pode ser, aqui está falando, ó, a observação, em terrenos com área menor ou igual a 360 metros quadrados são admitidas TP de 10%, que é a taxa de permeabilidade, e TO de 80%, ou seja, a taxa de ocupação máxima é de 80%. O TO é aquilo que vai ser ocupado no pavimento térreo e o CA é aquilo que vai ser ocupado considerando também os outros pavimentos da residência ou da edificação. Isso sem considerar algumas projeções das construções que acabam entrando, mas aqui ele não especificou nada disso não. Por enquanto, não especificou. Portanto, de novo, usando o exemplo de 200 metros quadrados de terreno, o TO, ou seja, a construção térrea que eu posso fazer é apenas 80% da área do terreno, ou seja, 160 metros quadrados. Beleza, aqui então ele está falando da taxa de ocupação e taxa de permeabilidade. Ele está falando algumas ADEs aqui, que são áreas de diretrizes especiais. Pelo menos aqui nas observações não encontrei nada de interessante, mas não deixa de ler quando você for analisar o plano diretor do seu município. As notas ou observações são bem importantes. Limite de altimetria aqui, até já vimos a questão de altimetria naquela tabela 9. E aqui ele está passando apenas áreas de diretrizes especiais, que não é o nosso caso, porque a nossa obra se encontra em uma área de ocupação moderada 1, ou seja, OM1. E acabou a análise do plano diretor. Nós fizemos uma análise aqui mais rápida, tá? No caso específico, se você encontrar um projeto comercial, você precisa analisar o plano diretor com a visão voltada para projetos comerciais ou não residenciais. Aqui nesse caso, como eu já disse, foi uma simulação de um projeto residencial unifamiliar. Eu espero que após esse vídeo você esteja mais preparado para elaborar o seu próprio projeto através da análise do plano diretor da sua cidade. E se você tiver alguma dúvida, pode me procurar lá no Instagram. Se você quiser entrar nesse mercado de projeto de prefeitura, você pode entrar no treinamento Fórmula Projeto de Prefeitura, que nós te damos o suporte necessário para você começar de fato a ganhar uma grana nessa área da engenharia. Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de curtir, de se inscrever no canal, ativar o sininho e enviar esse vídeo para algum conhecido seu que também possa se beneficiar desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Lucas Valadão e fui!